Hello, 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 boa noite. Mais uma quinta-feira de Papo de Leoas. E vamos aqui aproveitar, já mandar a setinha aqui para convidar o povo. Quem tá entrando aí na live, já vamos entrando. Eu vou chamar aqui para minhas convidadas. Olá, olá, olá. Ai, deixa eu tirar aqui também o som para não ficar tocando. O WhatsApp que fica tocando, ninguém merece, né? Boa noite. Então, esperar a Rosimeire e a Sandra da Mala Uma Corpo e Alma, que seguidinha já vão estar aqui conosco. E vamos falar de um assunto muito legal, que é a aromaterapia e algumas cositas más. Deixa eu tomar minha água aqui. Detalhe um pouquinho antes de começar a live. Aqui, ó. As meninas já chegaram. Antes de começar a live, me deu um ataque de rinite, que você não tem noção. Já mandei aqui que eu já convidei vocês, meninas. Oi, Oh! Oi, Boa noite! Boa noite. Nos ouve Ai, bem? ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo Sim. bem? Peraí que eu tô... Uhum. Deixa eu ajustar aqui, porque eu tô saindo com o cucuruto cortado. Tava um pouquinho, mas tá para Eu melhorar. botei um negocinho aqui, fiz um enjambre aqui pra arrumar, mas ficou pior. Deixa eu arrumar aqui o breguete aqui. Acho que agora melhorou, né? Tá super bom. Ah, melhorou. Deixa eu deixar um pouquinho mais para longe. Aqui, quem sabe faz ao vivo, ajusta. Legal. E aí, meninas, como é que vocês estão? Rose, Tudo bem, graças a Deus. Sandra, que E bom ter vocês você? aqui hoje. Obrigada. Estamos bem, e você? Tudo Tá frio ótimo. aí? Que aqui tá Tá frio. friozinho. Aqui tá friozinho. Aqui Até eu tava também. comentando um pouquinho antes de começar a live, eu tava com uma jaqueta jeans e daí eu troquei, botei essa aqui mais leve. Eu tinha feito um vídeo hoje com aquela jaqueta, eu disse não, vou mudar o visual, né? Mudar. Entra Só pra de frente. trocar, só de trocar, me atacou a renite, comecei a espirrar. Eu disse, ah, ninguém merece. Na hora de começar a live, a pessoa vai ter um acesso de espirro. Não. Daí fiz, Espirro falas aí que já ajuda. é, daí fiz uma técnica de respiração para acabar com acesso de espirro. Deu Não, certo. mas é sério, o espirro palas, que ele ajuda na imunidade. Porque isso é um pouco da imunidade também, né? Então já ajuda. Já É, dá não, uma. perfeito. Inclusive, o Palas é um dos blends que eu uso praticamente todo dia, principalmente no meu quarto. Como É, eu tenho rinite, eu uso muito. Eu limpo e depois o Palas. é isso mesmo. É isso aí. Tá fazendo dupla limpeza. É. Muito Mas, bom. meninas, que bom ter vocês aqui. Então, para quem está nos assistindo, já aproveita, pega tem aquela setinha ali embaixo, já manda para geral, para convidar as pessoas para virem aqui assistir a live, que vai ser bem legal a conversa que a gente vai ter com a Rose e com a Sandra hoje. Para quem não sabe, tanto a Rose quanto a Sandra foram minhas clientes, foram minhas mentoradas. A gente acabou se conhecendo através de um outro cliente, que também eu conheci através da psicoterapia reencarnacionista, que hoje eu sou estrategista, sou consultora, sou mentora de negócios e posicionamento, marketing, vendas, mas eu tenho várias formações nas partes de terapias. E uma delas é a psicoterapia, né? Sou psicoterapeuta reencarnacionista. E as meninas também. Também somos, exatamente. Isso. E o Márcio, que foi através, né, da pessoa que, através da qual nos conhecemos, também é psicoterapeuta. Então, né, do povo das terapias todos unidos. É, Mas, exatamente. Encontre e encontra, né? exato, exato. Mas apresentem-se, meninas. Melhor do que eu apresentar vocês.
Apresentem-se. Quem é Sandra e quem é a Rosimeire? Bom, eu sou a Sandra, sou a irmã gêmea da Rose, 5 minutos mais velha do que ela. Eu nasci 5 para meio-dia, ela nasceu ao meio-dia, bem na hora do almoço, já saiu querendo, né, almoçar. Mas, assim, enfim, nós duas, né, eu vou falar de mim, ela também vai falar um pouquinho dela, eu sou enfermeira de profissão, trabalhei na área hospitalar por bastante tempo. Quando eu tive meus filhos, eu decidi parar um pouco para cuidar deles, mas assim, eu sempre gostei, apesar de ter ido para a área hospitalar, sempre gostei da que hoje chamam práticas integrativas, né? Ou aquele cuidado mais holístico, né? Aquele cuidado de ver o ser humano como um todo, mais integrado, né? E aí, a partir dali, comecei a estudar desde 2004, mas desde 2005 que eu estudo as práticas integrativas, atuo com elas também. Então, atuo com a medicina, com a medicina tradicional chinesa, com os florais, com a aromaterapia, né, claro, e o carro-chefe meu que eu gosto muito, que é além da aromaterapia, a constelação familiar. E aí, de tanto atender, né, eu comecei a fazer os blends. Blends são misturas, né, de óleos essenciais diluídos em óleo vegetal para os meus clientes usarem. Começou a dar certo. E aí, eu conversando com a Rosa, eu falei, nossa, se a gente não fizesse uma linha, né, pelo menos dois tipos, né, de blends para entregar isso, né, para as pessoas, porque eu via os resultados, né? E aí nós unimos, então, eu fui para uma terapia, né, conhecimento dos óleos essenciais, e a Rose entrou com a parte da espiritualidade, né, que é super afinada, que ela recebeu, depois ela vai falar, né, recebeu os símbolos, então, na verdade, os nossos produtos, esse é só um deles, né, eles são um blend de óleos essenciais com os símbolos, né, da espiritualidade, que potencializa ainda mais o valor terapêutico deles. Essa é a minha história. E eu sou suspeita de falar que, além de minhas clientes, eu também, de vocês serem minhas clientes, eu também virei cliente de vocês, né? Porque os produtos são maravilhosos. A Bom, a Dona gente, Valéria está dizendo aqui, adoro. Eu a também. gente tem muita, assim, mas é bastante mesmo retorno das pessoas que usam. Porque assim, eu costumo dizer, desculpa, você já vai falar. Eu costumo dizer para as pessoas assim, nenhum produto ele faz efeito na prateleira. E às vezes as pessoas querem efeito imediato. Então, assim, esses produtos não pode ser que para algumas pessoas seja mais imediato. Vai depender de cada um, dos processos de cada um. Mas pode ser que outras pessoas terão um pouco mais de necessidade por um período maior de tempo. Então, assim, só usando para você sentir os benefícios, né? Então, não adianta deixar ele guardado, que ele realmente não faz efeito. Fala, Bom, Perfeito, eu perfeito. sou a Rosimeire, sou irmã da Sandra, irmã gêmea. Também sou enfermeira de formação, mas eu fiquei muito mais tempo na área hospitalar. Eu trabalhei durante 15 anos em unidade de terapia intensiva. E enquanto eu estava lá dentro, eu sempre me perguntava por que que as pessoas adoeciam, né? Eu tinha essa. Eu olhava para o paciente, eu me questionava, né? Por que que está aqui? Por que está desse jeito? Mas eu não pensava em ir para práticas integrativas, embora eu gostasse, eu admirasse, né? Eu achava que eu ainda tinha que ficar ali atuando por um tempo, então eu fiquei mais tempo que ela. E quando eu saí, eu também saí por conta do terceiro filho, que eu tive ele temporão, né? Já tinha dois meninos já na adolescência, e aí eu resolvi ter mais um filho, e aí desse eu resolvi parar mesmo. Não achei que eu fosse parar assim por muito tempo, né? Hoje eu já estou fora da enfermagem, já vai fazer 8 anos. Mas eu acabei parando por uma força mesmo, porque o João tem diagnóstico de autismo, era muito complicado quando ele era menorzinho, era uma agitação muito grande. Então, de fato, não deu para voltar. Mas eu achava que um dia talvez eu voltasse de alguma forma para a enfermagem. E aí eu acabei por uma necessidade minha, porque foi angustiante ver o João daquele jeito, naquela agitação. Então, aí eu trazia para mim o que é que eu tinha que aprender com aquilo tudo. Aí eu comecei a estudar um pouco da radiestesia, depois que eu conheci um médico radiestesista. E eu
gostei, né? Porque trabalha com as energias e eu gostei. Aí eu fui para esse lado, mas eu com uma criança pequena, necessitando de mais cuidados. E aí a Sandra falou dos blends, eu falei, ah, quem sabe, né? Aí veio, né? Eu falei, nossa, qual vai ser minha contribuição? Falei, se a gente unisse, né, então, os símbolos, colocar os símbolos, porque eu recebi esses símbolos em 2018. E aí eu falei, porque conforme ela fazia as fórmulas, eu também ia falando, nossa, mas tem um símbolo que faz exatamente o que essa fórmula se propõe a fazer. Então dá para unir, né? E aí a gente quis fazer uma aromaterapia um pouco diferenciada, né? E realmente a gente tem resultados, recebe feedbacks que emocionam a gente, porque a gente fala, nossa, não esperava isso, né? A gente não tem noção do, do bem que faz. A gente faz querendo esse bem, mas quando vem esse retorno, a gente não tem noção de que ele está fazendo tão bem assim. Então a gente fica feliz com isso, fica muito feliz que esses feedbacks só fazem a gente acreditar que está no caminho certo, né? Na verdade, assim, tudo é espiritual, né? Nossa, as plantas, os cristais, a terra, né? O ar, tudo é, né? Tudo é energia, tudo é Tá tudo interconectado, tudo né? interconectado. E os símbolos, né, a gente entende até como assim mais uma forma que talvez nem todo mundo tenha acesso a eles, mas eles estão aí disponíveis, né? E foram canalizados, então eles estão aí, então eles entram também na composição, né? Auxiliando, né, a potencializar o que ainda mais a gente pretende. É isso. Fantástico. Para quem não sabe o que é radiestesia, eu sempre gosto de fazer uma comparação, fazer comparação, na verdade, não, mas dar o exemplo principalmente o pessoal do interior que usa aquelas forquilhas para achar veio d'água, Sim. que é por energia. E é uma forquilha que é uma coisa assim extremamente comum as pessoas fazerem e nem sabem que isso é radiestesia. Então, um exemplo disso é radiestesia. Então, através de ferramentas, você acaba mensurando a energia. E os símbolos radiestésicos entram justamente aí. Que são símbolos que vão potencializar determinadas energias. Então, É importante dizer, a gente fala assim, não, que assim, a radiestesia ela tem os seus símbolos próprios, né? Mas esses símbolos não são os mesmos da radiestesia. Eu nem falo que é sim, não são radiestésico, mesmos, mas mas é assim, como se fosse vieram, uma única. Vieram canalizados, isso. vieram canalizados. Fônica, né? Que na verdade é a emissão de uma frequência através de um símbolo. É a mesma coisa que esses símbolos que a gente já conhece pela radiestesia, é verdade. Isso. Perfeito. Inclusive, a Valéria está dizendo aqui, ó, escalda-pés com os símbolos potencializa os efeitos. É fantástico. Tudo com símbolos acaba sendo potencializado. E dá para dizer que a partir dessa junção dos blends com os símbolos, nasceu a Málama Corpo e Alma? Eu diria dos óleos essenciais com os símbolos, né? Porque aí você pode fazer blend, pode fazer aromatizador, pode fazer os sais e os outros. Isso mesmo, foi isso mesmo. Perfeito. Das Então, quem é a Málama Corpo e Alma? A Mala é uma mocinha linda e maravilhosa. Eu sempre imagino ela uma menina que está crescendo. Ela está se desenvolvendo. E como toda criança, ela ainda é uma criança. Para mim, ela ainda é uma criança em desenvolvimento, crescendo, né? Conhecendo as coisas e um dia ela vai crescer e ser uma formosa e linda mulher. Ela é uma empresa, na verdade, uma microempresa, voltada para comercialização de produtos 100% naturais, feitos à base de óleos essenciais e com valor terapêutico, né? Então, hoje a gente tem produtos já certificados na Anvisa, né? Que são os aromatizadores. Vou mostrar para quem não conhece. Esse é o Palas. O Palas que a gente estava falando antes, o Harmony também, que é outro maravilhoso. E o Harmonia, né? O Palas e o Harmonia. Harmonia. O Palas, ele tem uma história, né? Ele começou
Na verdade, o primeiro mesmo que começou foram esses dois, foram os blends, né, de óleos essenciais, né, diluídos em óleo vegetal. Um é o suporte mental e o outro é o suporte, o emocional e o suporte mental. Nós começamos com esses dois. Depois veio a pandemia e aí uma colega minha falou, Sandra, por que você não faz um aromatizador para o Covid? Aí eu pensei, nossa, vou tentar. E fiz, surgiu o Palas, ele tem 7 óleos essenciais, o número 7. Eu sei que quem for aromaterapeuta aqui vai falar, nossa, quanto óleo. Mas não, ele foi pensado mesmo no número 7. Todos eles têm uma concentração segura, diluídos, né, em concentração que possa ser usado por qualquer um. E o Palas ele veio mesmo para auxiliar não só a nossa imunidade, né, melhorar o nosso sistema imunológico, mas também ser um grande faxineiro mesmo do ambiente, né, tanto fisicamente, né, quanto energeticamente, porque ele contém óleos antivirais, óleos antibacterianos, antifúngicos. Então, ele não só age no campo físico mesmo, né, mas também no vibracional, no campo energético da casa e das pessoas. Na verdade, a gente fala que ele é um aromatizador de ambiente, mas ele está trabalhando as pessoas da casa também. Todo mundo está sendo trabalhado, os animais, todo mundo. Vai. A gente tem relatos assim que a partir do momento que a pessoa começou a usar no ambiente, o animal entrou. Ele começou a frequentar aquele Não ambiente. sai do quarto, por exemplo. Ah, comecei a sentir Uhum. uma harmonia no quarto, meu cachorro não sai do quarto. Então, ou o cachorro E mesmo. é interessante, principalmente os cachorros, porque diz que o gato ele tá muito para transmutar a energia a negativa. E o cachorro, ao contrário, ele frequenta mais os espaços onde a energia já está positiva. Então, já vê como um sinal isso, né? Que é Sim, muito porque legal. a própria pessoa falou que o cachorro não entrava no quarto dela. E ela começou a espirrar, o cachorro começou a entrar. E não sai do quarto. Então, Outros também, né? Por exemplo, Palas, né? Pessoas que usaram, né? Uma pessoa em particular, né? Que usou bastante. A filha tinha muita ah, é gripe. verdade. Gripe assim, sabe? Que é a cada 15 dias melhorava, Uhum. voltava de novo, melhorava. E aí eu ofereci o Palas, ela levou, começou a aplicar no quarto. Passado um mês, mais ou menos, a própria filha, né? Que dessa pessoa que estava usando no quarto comentou, mãe, você percebeu que eu não tô mais ficando gripada? E Olha só que aí interessante. ela me contou, eu falei assim, ai, então ele tá atendendo o propósito, que é melhorar a imunidade, né, das pessoas que estão ali dentro e também limpar o ambiente. Ah, A gente perfeito. acha que porque, bom, fala aí, Tem desculpa. uma indicação da espiritualidade que isso foi recebido depois, que na verdade a intenção, a gente criou pensando em cada um Separadamente. usar separadamente, mas eles Uhum. vieram e falaram que o ideal é usar palas primeiro, por pelo menos 7 dias no ambiente, e depois Olha só que você usar a interessante. harmonia. Porque precisa limpar antes de aplicar a Limpa harmonia. e E depois vem depois o a harmonia para harmonia. dar aquela. Ai, que legal isso. A Vou pessoa testar, porque eu não usei dessa forma. então, Nós também Vou não testar. tínhamos essa essa informação, olha informação só. é nova, É. até para a gente. Então, foi da espiritualidade mesmo que trouxe. Então, assim, primeiro limpa. Então, assim, às vezes a pessoa, não sei qual eu levo. Primeiro leva esse. Primeiro limpa, depois você usa esse para Depois harmonizar. harmoniza. Nossa, fantástico, fantástico. Mas meninas, até antes de fazer a pergunta que eu quero fazer para vocês, só um depoimento aqui. Isso eu já compartilhei com vocês, mas vou contar para geral agora. Tanto o suporte emocional quanto o mental, quando eu sinto necessidade, o que eu faço? Eu pego um creme de base neutra que eu uso, creme hidratante para o corpo, e daí eu coloco o creme na mão e pingo o óleo, Sim, passo, e é fantástico. Além do Sim. próprio aroma dos blends que são fantásticos, através do uso tegumentar, né, que é através da pele,
dá um resultado maravilhoso. Sou testemunha disso. É muito legal você estar falando isso, porque assim, a gente acha que é muito gostoso sentir o cheiro do óleo essencial, né? Ai, puro, né? Tem gente que aplica puro na pele, errado, tá? Por favor, não façam isso. E o que eu tenho aprendido, sabe, Dani? Isso vale para as pessoas que estão aqui também, que menos é mais. Uhum, Cada vez mais eu tenho aprendido isso. Não eu aprendido porque eu não, mas é o que já está vindo de informação aí literária. Quanto menos, mais diluído, quanto menos, você não precisa de uma quantidade imensa para te fazer efeito. Então, isso que você está uhum. fazendo, feito, tá bom também. Também dá para fazer. Show, show. Mas o que eu queria perguntar para vocês, como é que foi essa transição de duas enfermeiras, irmãs, gêmeas, com Meu a mesma Deus. profissão, É, fazerem essa transição e virarem empreendedoras, e é, principalmente no mercado que é o mercado terapêutico, que é. tem muito dessa questão assim, terapeuta não pode cobrar, sabe, essa dificuldade, como eu vou vender o meu trabalho, porque é terapia, coisa. Como é que foi, né, essa transição e os principais desafios que vocês enfrentaram? Eu acho que eu não tive transição. Eu parei porque eu queria. Aí veio a crise com meu filho. Aí eu tive que Uhum, encarar a crise com meu filho. Aí veio como uma necessidade para mim. Para mim veio assim, aí eu fui entender a espiritualidade, aí eu desenvolvi o meu dom, vai, de receber, de canalizar. Aí que eu acho que as coisas foram acontecendo. Então eu não tive transição. Você fala, eu podia ter estudado lá atrás, enquanto eu trabalhava. uhum. O meu foco era trabalhar como enfermeira e ser mãe, fazer as coisas que eu tinha que Na verdade, fazer. foi uma transição que tu acabou fazendo por uma necessidade, Não não foi uma tive. coisa pensada, vou largar a enfermagem para fazer isso. Não Largou a enfermagem por necessariamente. motivos. Na Uhum, verdade, eu tinha vontade de fazer algo diferente, mas eu também não sabia ainda o quê. Então, para mim, não era muito claro. Eu gostava das terapias holísticas, uhum, mas diferente dela que já vinha estudando, eu não vinha estudando. Eu comecei a estudar a partir de 2016, quando eu fiz o curso da radiestesia. E aí fui para a espiritualidade, porque aí para mim não era mais atender os outros, era me atender. Eu queria eu uhum. primeiro me entender, olhar para mim, e isso eu acho que agora está muito melhor, né? Porque um monte de várias coisas mudaram. O João melhorou, eu melhorei. Então, eu acho que agora eu consigo olhar para o outro. Mas aí Uhum. a Málama, eu acho que a Málama vindo com uma empresa, para mim foi melhor do que eu ser uma terapeuta no momento que a gente começou. Não dava, eu ainda não tinha esse preparo. Eu também, na verdade, não fiz transição, né? Porque eu também saí, eu estava com 3 filhos pequenos e eu saí do hospital para ficar com eles. Aí, como eu não gostava de ficar parada, falei, pelo menos eu vou estudar enquanto eles estiverem na escola, eu estou estudando. Mas se fosse hoje, né, e as pessoas estão aqui, estão pretendendo virar empreendedores, eu diria, faça junto. A não ser que você tá assim com muito apoio, ou já a coisa já tá pronta, já tá, sabe? Uhum. Mas você começar sem você ter, porque a gente começa meio assim, né? Imagina em 2004 você sai ali de uma estrutura que é hospitalar, que todo mundo conhece, todo mundo idolatra, acha bonito, lindo, maravilhoso, você ganha bem, e aí de repente você fala, nossa, eu vou agora investir nisso. E aí você vai e conta, inclusive para seus colegas enfermeiros, eu estou fazendo isso. Sandra, mas por quê? Então, assim, ali você já começa, não, será que estou indo no caminho certo? Aí Será que eu estou errada? a família também ainda não acredita nisso. Então, você não tem apoio também da família. É um percurso que você faz meio que solo ali, né? Até que você vai conseguindo, depois, olha, de alguns anos, é que as pessoas vão, olha, não é que isso está dando certo, aí começam a te olhar. Uhum. Alguns longos anos mesmo, porque eu também precisei aprender, que nem ela está falando, às vezes a gente sai de uma coisa, agora eu vou virar terapeuta, porque terapia, nossa, Uhum. é tudo que eu sonho, isso é maravilhoso. Só que primeiro a gente precisa se olhar, não adianta, e não é que não adianta, adianta, mas é muito. Hoje eu vejo que todos esses longos, os primeiros longos anos, foi para me cuidar,
porque cada um que chegava mostrava muito para mim do que era meu. Uhum. E hoje eu digo, hoje, depois, olha, 2004, 2005, vai, comecei a atender, comecei a estudar 2 anos, 2007 que eu comecei a atender. Hoje nós estamos em 2022, dá 15 anos. Hoje que eu digo assim, não vou falar que para todo mundo é assim, tá? Pelo amor de Deus. Mas é assim, é um período mesmo em que a gente vai se conhecendo, vai se fortalecendo e vai entendendo, inclusive, o que a gente está fazendo, porque é tudo muito Uhum. novo, né? E é solo, então você tem que, meu Deus, vou ali, vou aqui, né? Quem É, é vai me solo, ajudar? porque também é assim, né? Hoje em dia até tem algumas especializações, né, na área de práticas integrativas, mas Que até vieram então, mais tarde até. até Até então não então, tinha. agora que está começando a surgir. Inclusive, aqui Agora, teve um comentário que foi da Sil, ela dizendo assim: ó, essas gêmeas são daquelas que vão ter mais de uma profissão na vida. É o futuro e elas já estão praticando. E realmente é isso. Uma das coisas que a gente conversava na época que as meninas fizeram mentoria comigo foi justamente isso, de como a importância de agregar, inclusive as práticas de enfermagem e as próprias práticas daí também pegando a parte de medicina tradicional, esse olhar mais holístico. Trazer esse olhar e técnicas também que vão atuar em conjunto. porque, na Porque muitas verdade, vezes as pessoas têm essa visão de dizer assim, não, a medicina tradicional, a enfermagem, né, um caminho e a holística é outro, as integrativas são outros. E o próprio nome está aí, o holístico é de olhar a pessoa como um todo. O integrativo é de integrar. O próprio Já nome estão já... percebendo isso, eles já estão percebendo e já estão. As Uhum. práticas já tem, integrativas, já, graças a Deus, já estão entrando já dentro dos estamos aqui. ambientes hospitalares. E já tem, né, assim, já cursos, né, para a área da medicina Eu mesmo, diria né, que que é está claro. engatinhando ainda. Eu não diria Uhum. que, pelo menos já entrou no hospital, mas ainda tem muita coisa que pode ser feita lá Sim, dentro. Tem um grande chão pela frente para isso Eu evoluir. acho. Mas quando tem, começaram, ainda não era Não tinha. nem engatinhando Já tava. tinha grupos de estudo, alguns grupos já de Uhum, estudo dentro do hospital que faziam reuniões, mas ele não chegava no paciente. Eu não via. Eu, dentro da uhum, UTI, nunca vi alguém lá fazer um reiki. E eu estou falando de um grande hospital, de um hospital hoje já tem. hoje tem, estou falando de um hospital particular de grande porte, conhecidíssimo dentro de São Paulo. Então, assim, isso não uhum. acontecia. Não acontecia. Eu não sei se hoje acontece, eu estou fora, Hoje não tem, sei. mas assim, ainda é a nível de voluntariado ou de Também, grupos de estudo. também. Que é uma coisa Então, que, se a gente for olhar, por que não pode ser uma coisa profissional? Eu estou cuidando da mesma forma que qualquer outro. Por que que eu tenho que ser uma doação minha? Porque é espiritual? Não tô. Perfeito, A perfeito. mas os pessoa que médicos canta, também trabalham com o espiritual, né? Eles não todo trabalham Uhum, sem intuição. O enfermeiro não trabalha sem intuição também. Todo mundo é intuído na sua profissão. O advogado é fazendo o que intuído na for. sua profissão. Todo mundo recebe informações, né? Todas as profissões recebem informações da espiritualidade. Mas isso é um Isso galgar é mesmo, um né? pano para muita manga, né? Para se comentar. Mas voltando E ao é interessante porque assim, esse é um dos principais desafios mesmo para quem está começando na área de terapias, se enxergar como um negócio. Porque você é um profissional que tem que comer, que tem que pagar aluguel, que tem que pegar Mas, ônibus, tem que mas você pagar sabe qual é o gasolina. grande desafio, eu acho? É a gente entender que a gente não. Porque assim, parece que quando existe a prática, uma prática vai espiritualizada, a impressão que dá é que Uhum, vai haver um milagre. Então a gente se cobra fazer alguma coisa milagrosa pelo outro, porque como é que eu vou? Ele está apostando em mim, porque ali é em mim que ele está uhum. apostando, entendeu? Quando na verdade a gente não faz nada, na verdade a gente é só um instrumento para a Um espiritualidade atuar canal. na pessoa. Então é difícil, porque a outra pessoa também tem que ser ativa, ela não é a passiva que vem Uhum. receber. Então, é difícil as pessoas ainda entenderem que para toda mudança, toda melhora, ela precisa ser ativa no processo Ela dela. tem que ser Assim, atuante no processo de assim como. melhora, da própria melhora. Porque até hoje, gente, a gente aprende, até hoje Esse, tem. inclusive, é um dos princípios das práticas integrativas. É o cliente, né, interagente, paciente, seja lá como você chama, ele ser a pessoa também Ativa. E ativa no dentro, seu processo de autoconhecimento,
de E dentro cura. do hospital, ele é paciente, ele é passivo, ele recebe. E ele recebe Uhum. cuidado, ele recebe atendimento, ele recebe ali, ele pode até falar, eu não quero, não quero, ele pode. Mas é difícil fazer isso acontecer. Agora, quando é com as práticas integrativas, ele tem que entender que ele vai ter que fazer outras coisas também para as coisas acontecerem. A espiritualidade não vai fazer por ele. Ninguém vai fazer. Isso aqui não vai fazer, isso aqui vai ajudar, mas o processo é dele. É ele que tem Vai que. ser um potencializador, mas o processo é Exatamente, pessoal. não existe milagre. Então, eu acho que um dos Uhum. desafios é a gente entender que a gente não é milagroso, né? Não está fazendo milagre para ninguém, está criando ferramentas para ajudar as pessoas. Outro desafio que eu vi muito grande também, Dani, é que a gente não sabe nada de empreendedorismo. Nada. A gente Uhum. entrou É assim, aprender. vamos lá ver como é que abre uma empresa. Como é que a gente faz para fazer caixinha? Como é que a gente faz para fazer o rótulo? Quem é que a gente vai pedir para fazer o rótulo? Como é que vai ser a fórmula? Ah, a fórmula vai ser assim, tá? E agora? Como é que faz? Ah, vai para a Anvisa. Aí ele tem que pedir para alguém fazer. Como é que a gente vai fazer? Então, assim, a gente aprendeu tudo eu diria assim, a Garimpando. parte, mas fazendo, a parte da criação, nós não temos dificuldade em criar produto, em elaborar um produto. Até essa é uma das nossas também, uma das nossas funções dentro da Málama. Faz tudo. Não é também para propiciar quem queira, né? É. Desenvolver um produto, eu quero um aroma, a gente auxilia, né? Esse é um dos nossos trabalhos também, né? Da consultoria, não só para as pessoas que fizeram aromaterapia, mas que não engataram a segunda ainda, sabe? Não conseguem atender, Uhum. não sabem como atender. E aí, como eu preparo isso para ele, que não tem essa parte prática, a gente proporciona essa consultoria. E também damos consultorias para pessoas que queiram desenvolver um produto. Eu quero fazer um aromatizador, só que com o meu nome. Então, a gente Como também é que dá eu essa faço? consultoria. Como eu faço Uhum. para fazer um aromatizador que saia com a minha marca? Eu não sei a fórmula. Então, a gente faz também. A gente pode desenvolver junto com a pessoa um produto. E é muito legal vocês comentarem isso, porque, assim, duas coisas. A primeira é, todo esse processo que vocês trilharam, vocês conquistaram um know-how, trilhando, tirando as pedras do caminho, abrindo o caminho, abrindo a estrada, e hoje tem esse know-how para poder ensinar outras pessoas também a fazer. Sim, E que é muito sim, legal. E a daí, gente o que só eu vou aprende comentar. fazendo. Isso, mas também conectar com uma outra fala que vocês mencionaram é que as pessoas, no caso os pacientes, os clientes, eles são 100%, eles têm que ser 100% participativos dentro do processo. E daí isso eu vou fazer a comparação com o próprio processo de mentoria mesmo, de entender o negócio, de estruturar o negócio, que, no caso, eu dou a técnica, eu dou o caminho, eu dou as ferramentas e ajudo a pessoa a construir. Mas a prática mesmo, a coisa só vai acontecer quando a pessoa coloca a mão na massa. Quando ela faz o processo. É isso E mesmo. caminha sozinho. E depois E caminha sozinho. aí eu acho que outro desafio eu vou falar por mim, né? Que é justamente a gente entender que a gente tem que fazer as etapas, tem que fazer, tem que ter compromisso, tem que ter, sabe, assim, ser regrado nas coisas que você vai fazer. Isso eu Uhum. aprendi com a consultoria, porque até então a gente estava muito assim solta, perdida, né? O que que a gente vai E fazer? aqui eu Como vou, vai aqui fazer? eu vou abrir para o pessoal. Eu puxei bastante a orelha delas. Puxa isso, mas tem que puxar, porque a gente se perde no dia a dia. E não Uhum. é como qualquer outra profissão, na verdade. A gente só aprende fazendo, descobrindo, e aí você passa por aquele desafio, aí aquele desafio te ensina alguma coisa, aí você já vai para o outro, e aquele te ensina, e aí você fala, nossa, isso daqui eu já sei fazer, isso daqui eu tiro de letra. E vai indo, é uma construção mesmo, né? É uma construção assim Fantástico. diária. Eu digo que assim, também entrando ainda nos desafios, é a venda. Eu É. não sei vender, Uhum. eu não sei Ainda vender é pra ainda. gente é vender, é Eu verdade. não sei, não tenho know-how ainda de venda. Infelizmente, não tenho. Talvez tenha nascido mais para criação, mas assim,
para vender mesmo, né? Assim, eu ainda preciso aprender. Talvez esse seja o meu desafio, né? Aprender mais sobre vendas, né? Não é fácil. Então, se tiver um vendedor aí que quiser me ajudar, esteja à Isso. É aí que vontade. as meninas já saíram de um ponto que elas já Não, você começaram a mesmo. criar outros produtos que não só os blends, e não só os aromas, os produtos físicos, vamos colocar assim. E já Sim, criaram os produtos, já começaram a dar consultoria. E que daí já. eu quero conectar com a questão de autenticidade e inovação, que foi justamente a chamada da live. Autenticidade porque elas vieram com produto, ou com produtos, como a marca, que é a Malama, que ela se propõe a não só ser a aromaterapia em si, não só os blends, mas tem toda a questão da autenticidade dos símbolos, que potencializam demais, demais mesmo. E um outro ponto da inovação, que é justamente a parte da consultoria que vocês dão para ajudar outras profissionais, outras terapeutas, outras aromaterapeutas, dentro desse começo, né, como profissão, que as meninas dão esse caminho que elas trilharam, e também na questão de criar blends e aromas específicos usando os óleos essenciais para quem quer ter uma marca própria, quer ter o seu nome. E daí nisso, né, que vem a questão de inovação também, que eu achei fantástico, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, da experiência que vocês tiveram de criar toda uma situação para um casamento, Foi. A gente teve que eu um. achei muito Eu acho legal. assim, eu achei. Nossa, eu até quando a gente montou tudo, que já estava ali aromatizando o salão, né? Que foi a cerimônia e a festa, eu até falei para a Rose, eu entrei no banheiro, eu chorei de alegria, né? Porque assim, a gente, na verdade, a pessoa gostou, o aroma que ela queria era o harmonia. Mas a gente pode criar, tá, um aroma para um casal, por exemplo, né? Que é a gente costuma dizer assim, é o aroma do evento, é o aroma do dia deles, é o aroma deles, Uhum. na ocasião, né? E aí a gente aromatizou esse cara. Como ela gostava muito da harmonia, ela falou, eu não quero outro, eu quero esse. E aí a gente desenvolveu todo um esquema para aromatizar o salão. E foi sucesso, graças a Deus, né? Todos sentiram o aroma, ela sentiu o aroma logo que ela entrou. Então foi muito bacana. Outra coisa que a E gente tem faz uma coisa que foi além do aroma, que foi. vem daí também toda a questão da energia de potencializar aquele momento Você com falou a tudo agora, aromaterapia. porque todo E eu mundo falou da particularmente, energia. Todo mundo falou isso, de eu particularmente nunca energia. tinha escutado esse tipo sabe, de uso. E eu Então, achei fantástico. Um outro é, exemplo, assim, que é legal, por exemplo, uma loja, comércios mesmo, que muitas vezes tem alguns que têm aromas específicos que usam. Aqui não vou citar nomes, porque eu não estou ganhando para isso, mas tem várias lojas que usam aromas específicos. A pessoa já passa no corredor do shopping e já sente e se conecta. Imagina potencializar isso com um aroma à base de óleo essencial, realmente. a Isso gente as meninas fazem. A Mala Corpo e Alma faz, faz. faz. Nós também criamos, até esse foi um protótipo é, de um espaço e o pessoal do espaço queria um aroma, né, para o espaço. Aí, a partir de É um espaço questionários, holístico. né, de conhecer como são as pessoas que atuam lá dentro, que trabalham lá dentro, a gente desenvolveu dois aromatizadores, né, que talvez vire, né, depois, se elas quiserem desenvolver para venda, vai ser a formulação, Mas essa é um será a cheiro, formulação é um aroma do lugar, daquele espaço e tudo mais. Então, é assim, dá para fazer um monte Fantástico. de coisa, né? É muito bacana mesmo. É Ai, que o que mais legal. legal é que não é só o cheiro, né? Que a gente fala, isso não é só aroma. Isso está trabalhando, todo mundo vai indo lá dentro, né?
Não é só o cheirinho. Não é Peraí, só o cheirinho, é toda a energia. toda a energia que vem junto, exatamente. Toda a energia que está junto, né? E lá no casamento, e não só no casamento, mas também nesse aroma que foi desenvolvido para o espaço, foi a mesma coisa. O pessoal não fala do aroma, fala da energia que aquele lugar proporciona, né? Então é bem Uhum, bacana mesmo, que aquele aroma proporciona, então é muito bacana. A gente bacana. tem, então, esses quatro são certificados pela Anvisa, mas a gente tem também, a gente faz artesanalmente os sais aromáticos, né? Que são, e Então, assim, não também são só os os sais, blends. mas depois que esses produtos eles foram realizados, né, confeccionados numa empresa, eles são submetidos à luz, né, que isso foi a Rose que também recebeu, essa em Tem todo um totalidade Uhum. processo, né? Porque assim, a de gente fala que o preparo. preparo não é só ir lá misturar, tem todo um Não é só a preparo mistura. energético, Uhum. Tem uma dedicação para a diferente, confecção desses diferente. produtos, né? E se foram confeccionados fora, eles também são submetidos, não, a gente não abre nem nada, não é isso. Eles são submetidos externamente às outras, né, fontes de energia, Que a gente cristais e os próprios, e a luz. Então, ou seja, um negócio que mesmo dentro do Eletricidade. mercado, que já é um mercado que tem bastante, vamos colocar, né, várias marcas, enfim, as meninas, né, a Rose e a Sandra conseguiram trazer uma autenticidade, algo totalmente inovador dentro do negócio delas, Precisa, que né? parte foi incluída, grande parte, né, teve a interferência da espiritualidade, mas que elas viram isso numa uma oportunidade e dizer, opa, vamos colocar isso dentro do negócio. Porque Sim, muitas vezes tem pessoas que também têm a intuição, também recebem, e, não, não vou fazer isso, porque isso daqui não pode, porque eu vou trabalhar, porque isso daqui vai ser um negócio. E pode, gente. E sim. pode. E tá tudo certo. E daí vem a questão, como eu vou transformar isso no negócio? Para isso tem metodologia, plano de negócios, tem toda uma questão de estratégia, de posicionamento, de conhecer o seu público, e é um dos processos que as meninas fizeram, e que está em constante construção, de conhecer o público a qual os produtos vão ajudar. E no começo as meninas ficavam bastante em feiras, né? E talvez que locais que não tivessem, perfis de feiras que não davam o devido valor para o que é realmente a autenticidade do produto e a inovação do produto dá. E até eu vou citar um exemplo que esses dias eu vi uma matéria falando sobre um violonista muito famoso, não vou lembrar o nome dele agora, O que Joshua, o Joshua, esse mesmo, que ele fez, estava tocando acho que era num metrô, sim. e que as pessoas nem Ele tchum aí pra ele. Tinha um ou outro que paravam, olhavam tal, e no máximo uma moedinha davam. E este mesma pessoa estava ali 2, 3 dias depois num concerto para milhares de pessoas com um ingresso com valor bastante alto. Ou seja, o problema não era a falta de qualificação dele, muito pelo contrário, porque ele já era um violonista famoso. estava tocando. Era o público que não estava adequado. que não estava pronto Então para ele, receber, né, aquilo que ele estava uhum. entregando. Exatamente, Então muitas vezes está nos locais, conectar com realmente o público que vai ser o público consumidor desse produto ou de qualquer outro, é muito importante, porque acontece de você estar ali, né, e diz, como é difícil vender isso, as pessoas não querem comprar, ou as pessoas não querem dar o valor que realmente o produto ou o serviço tem. Será que o mercado que você está, as pessoas que você está conectando, realmente é um mercado adequado para esse produto? para valorizar, Opa! né? Uhum. Então, e isso fez parte, né, da mentoria e, na verdade, não só dentro da mentoria.
é uma construção diária. Você começa a ter os insights, começa a enxergar, e daí depois vem o trabalho, que é a exemplo do próprio paciente lá quando é atendido, que é uma construção diária, um trabalho que não cessa. Ele é só um degrauzinho a cada dia. E é mesmo. E assim, não desista, né? Se vocês acreditam, né, naquilo que vocês estão fazendo, acreditam no seu potencial. é, é, Outro dia eu conversava, inclusive, com um médico e ele falou assim: onde você está? E eu escrevi assim para ele assim: eu estou trabalhando com as práticas integrativas, né? Ele, nossa, que legal. Eu falei assim: já tive vontade de desistir, porque é verdade mesmo, né? Às vezes você não sabe o caminho, ou a gente está no processo também de autoconhecimento. Uhum. Então, as coisas, assim, na verdade, hoje a gente entende assim que tudo está meio que correto para que você vá construindo mesmo, né? A gente fala não tem apoio da família, mas na verdade a gente tem sim apoio, né? As pessoas nos ajudam da forma delas, né? Com o que elas sabem ajudar. Uhum. Então, às vezes não vai te ajudar com dinheiro na sua empresa, não vai te ajudar de outra forma. Então, assim, sempre agradecer, né? Eu acho que esse é um ponto importante, sempre agradecer, porque se não fosse, vou falar aqui, né? Se não fosse ali o lado, talvez financeiro do meu marido, teria realmente que ter parado e voltado para a estaca de novo lá do hospital e começado Uhum. e não dado conta. Então, assim, se você acredita nisso, acredita no teu sonho, acredita nos seus produtos, não desista, porque nos seus atendimentos, né, na sua interação com as pessoas, no que você desenvolve, porque dá resultado, sim, dá No resultado. caso de vocês tiveram um apoio financeiro dentro da família. Para quem não tem esse Não apoio para a financeiro, Mas empresa, posso falar não uma não, para a não para a coisa? empresa, mas empresa. para sobreviver, vamos colocar assim. Para eu poder trabalhar com isso. Hoje eu tenho que Isso. lembrar como é que a gente começou sem dinheiro. Eu não lembro. Eu falo, É gente, como é que a verdade. gente começou a fazer produtos que eu não tinha dinheiro guardado assim para isso? Eu não me lembro de como a gente começou. Eu falo, gente, como é que nós estamos pagando as coisas? E não sei. Eu não Foi lembro. surgiu, é verdade. Foi surgindo. Hoje a gente E tem é caixa, justamente esse né? o ponto. Oi? Sim, sim, e é justamente esse o ponto. E muitas vezes a pessoa está começando e não tem o recurso, às vezes depende do recurso de um terceiro, ou fica ali juntando e tá tudo certo. Agora imagina se você tem uma forma de, opa, eu posso estruturar inclusive essa parte financeira antes de começar. Para quem está ainda no mercado CLT, começar enquanto ainda está no CLT e fazer essa organização financeira, que é Sim. não foi o caso que as meninas fizeram, porque o negócio já tava andando, mas é uma das coisas também que a mentoria se propõe a fazer, a chave empreendedora, que é ajudar a pessoa, enquanto ainda está dentro do mercado CLT, opa, como é que eu posso me organizar financeiramente para conseguir construir esse negócio? Sem Então, abandonar do dia para a noite. isso que você falou eu não sei nem se no começo eu cheguei a comentar, mas era exatamente isso. Se eu tivesse feito uma transição lá atrás, eu teria feito exatamente isso. Estruturando enquanto eu estou trabalhando, entendeu? Uhum. Os dois caminhando junto. Mas pode ser também que às vezes a gente está lá Nem começaria. nem começaria, Que talvez você porque fica na você zona de conforto. exatamente, que eu tô ganhando bem, não tá? Então talvez eu nem fosse olhar para esse lado. Então por isso que eu digo Uhum. que às vezes tudo tá certo, né? E o processo, como aconteceu com vocês, foi um processo, acabou sendo muito natural para Foi levar. necessário, eu acho. Foi necessário, assim, a gente teve a ideia e vamos fazer. E aí começou e foi indo, e até hoje as coisas estão acontecendo, né? Então, acho que tá tudo Que certo. A gente vai maravilhoso. fazer do jeito que tem Fantástico, que ser. fantástico. Aprender a caminhar andando já. Foi desse jeito, pra gente Já, continuar andando. exatamente. É Mas aquela velha máxima, né? Enquanto a carruagem vai indo, as melancias vão se ajeitando.
Vai que faz parte, chacoalhando, né? vai chacoalhando. É isso E tem um mesmo. princípio que eu sempre comento, que eu aprendi isso com um diretor que eu tive, né, de umas empresas na época que eu trabalhava de CLT, que é ninguém nasce grande e ninguém cresce sozinho. É Ninguém nasce verdade. grande. Isso eu sempre repito para Exatamente. todo mundo, ninguém nasce grande. Todo mundo nasce pequenininho lá, bebezinho, sem dente, chorando, sem saber caminhar, sem saber comer. E depende de uma outra pessoa para ajudar a alimentar e a dar os primeiros passos. E no negócio não é diferente. Não, eu acho que você falou uma coisa assim que é um ponto bastante chave que também é por isso que eu digo, né, que é um processo, né? E o processo, o tempo dele vai depender de cada um. Eu, por exemplo, eu falo, se eu tô assim no meio de pessoas que eu conheço, eu brinco, converso, mas se eu não tô, eu sou mais tímida. Então, assim, até para eu desenvolver as parcerias foi mais difícil, né? Para Uhum. mim. Mas parcerias são super importantes, né? Sem elas, a gente não vai, não anda. Sozinho ninguém anda. Então, eu acho que o empreendedor, ele tem que ter isso muito claro. Parcerias são, assim, a alma do negócio também, né? Porque é importante. Sem elas, você não caminha, não vai. Não, Então, perfeito. E muito importante trazer a sua autenticidade, a sua singularidade para o negócio. Como as meninas fizeram. Sem vergonha. Muito pelo contrário. Quantas pessoas já deixaram depoimento aqui? Com certeza, quantos depoimentos as meninas já tiveram com relação aos produtos, justamente por serem feitos dessa forma autêntica, dessa forma inovadora, trazendo outros elementos que potencializam, no caso, os olhos, e que ajudam de uma forma fantástica. E é uma marca que, acho que, acredito eu, aqui depoimento meu, que se destaca de outras marcas justamente por isso. e olha, não é por Não é nada, mais viu? só um óleo essencial, vai além Não é, disso. não, e não é por nada, tá? Assim, a composição que a gente faz eu não O sei, aroma, o né? aroma, quando sai, assim, não tem um que não se encante. E isso deixa Não a tem gente como. muito. Não tem, não tem. Assim, e cada aroma que às vezes a gente cria, assim, né, seja para um particular, seja para um espaço, para, né, um casamento, que seja. Até eles, assim, parece que se transforma, né? Quando você sente, você fala, meu Deus, o que é isso? É, Porque é encantador mesmo. O fato da gente, ele trabalha a nossa identidade, né? Se a gente desse mais valor para o olfato, se as pessoas soubessem o quanto o olfato trabalha, né, com a nossa personalidade, identifica para nós o que está legal e o que não está legal, a gente daria mais importância para esse sentido. E a gente negligencia muito, né? A gente dá mais valor para audição, né? Fone de ouvido Uhum. e visão, né? Tela de computador ou esse monte de luzes que a gente vê na cidade. Então a gente negligenciou por muito, muito tempo o nosso olfato. E ele é assim E é uma questão do preciosíssimo. olfato que é muito legal, que todo mundo, ou para não ser, né, não exagerar todo mundo, mas grande parte das pessoas tem uma memória afetiva do café sendo passado de manhã cedo. Sim, sim. Aquele cheirinho acorda, para mim particularmente, aquele cheiro é vida. A gente tem É, depoimento de uma pessoa que, quando sentiu o cheiro do Palas, como ele tem canela, cravo, a pessoa começou a chorar porque lembrou da mãe. hum, Lembrou da olha mãe só que fazendo doce na cozinha, com cravo, com a canela. Então, assim, é a memória afetiva mesmo, é aquela que, é uma memória. assim, Sim, o olfato tem também uma memória afetiva muito grande e se conecta de uma forma também muito especial com o nosso lado emocional e com as coisas que a gente tem que trabalhar emocionalmente é, e também espiritualmente dentro da gente. é outra coisa que eu acho que é importante a gente falar também, que difere um pouco, talvez, não nosso senso de responsabilidade, né? Então a gente gosta de entregar para as pessoas um
produto que vai ser 100% natural, que ele esteja diluído numa concentração segura e que assim a gente sempre escreve no rótulo como ela deve usar, porque a gente entende assim como qualquer outro, porque aqui tem química também, né? Tem química Uhum. das plantas, não deixa de ser uma química orgânica, mas tem, né? Que são das Sim. plantas. E como toda química, a gente sempre tem que tomar cuidado. Então, é gostoso? É, mas você tem que dar as pausas também necessárias no uso, né? Tá escrito no rótulo, use por 21 dias, descansa 7, dê essa pausa. Aliás, a gente tem que dar pausa para tudo, até para determinadas comidas, né? Determinadas Sim, sim. bebidas. A gente deve fazer isso com tudo. E não deixa de ser diferente com os nossos produtos também. A gente sempre comenta Não, pode e ser a traz, né? responsabilidade. Porque, principalmente nesse mercado de aromaterapia, eu vejo bastante Virou, virou ah, carne de uma, vaca. virou carne de É, vaca. E uma atuação assim muito irresponsável de pessoas que não são terapeutas, e até de marcas, inclusive, dando recomendações de ingestão. Por exemplo, numa dosagem, sabe, de um tipo de absurda. óleo que não deve ser ingerido. É absurda, Então, absurda. Tem umas que são absurdas, exatamente. Tem que tomar cuidado, não é assim tão simples. A gente mesmo numa consultoria mesmo, depois de um tempo, né, uma pessoa veio e falou assim, ah, minha filha, não vou falar a marca aqui, né, mas ela também fez cursinho lá da determinada marca, começou a usar a Vioral. E ela falou assim, ah, minha filha disse que tá toda empolada, que óleo essencial que ela usa para imagina. desintoxicar? Aí eu falei assim, não vai usar nenhum óleo, ela vai parar de usar óleo essencial. Porque não pode, pelo amor de Deus, também tem isso, né? As pessoas acham que é fraquinho porque vem da planta. E E Tem muito pelo muitas contrário, ele pessoas pode intoxicar inclusive rim, fígado, dependendo do óleo que tu vai passar, não ir para exposição ao sol, não passar o óleo direto na pele, tem uma série de situações que é um assunto muito sério. porque E para eles são você que precisa entender mais disso, porque as meninas não têm só a Málama. Ela, né, no caso da Sandra, também dá curso de aromaterapia, né, Sandra? E agora, até aproveitando, se tiver enfermeiro aqui, em outubro, a Malama, junto com uma outra enfermeira também da Santa Casa, a gente vai dar o curso só para enfermeiros de Ai, que aromaterapia. fantástico, fantástico. Super feliz, Não, super feliz. perfeito. É. E com esse É olhar você de junto com. humanidade. Tá, é Esse você junto com quem da Santa Casa? é a Thalita Pavarini, que é uma enfermeira da Santa Casa, também doutora pela USP. A gente vai dar o curso juntas sobre só de aromaterapia só para os enfermeiros. Então vamos Enfermeiros da dar Santa Casa aí de São Paulo. isso. E eu vou Nossa, representando fantástico. a Malama. Muito feliz também. E assim, quem quiser Ah, fazer curso com a legal. gente também pode fazer. A gente está sempre abrindo cursos de aromaterapia para os leigos. a gente também atende. Também Na atendemos, verdade, a gente exatamente. não é só. A mala não é uma extensão do que a Sandra Rosé é, na verdade, né? Então a gente também Então, atende. elas são multi-empreendedoras, além de terapeutas, empreendedoras nas áreas de terapias integrativas. Elas são empreendedoras com uma marca já registrada, Anvisa, tudo bonitinho, de óleos essenciais, blends né, e outros produtos. E também são empreendedoras na área da educação, fornecendo cursos. E Exato. como terapeuta. Maravilha. E atendendo, né? E atendendo, né? Tem Sim, né? O primeiro lá que é empreendedoras enquanto terapeutas. e Não, dentro dos fantástico. atendimentos também surgem aí os blends pessoais, né? Que a gente faz também para as pessoas. E esse blend pessoal, ele também é submetido a um símbolo, né? Conforme a pessoa precisa, conforme o caso, a gente coloca também o símbolo ali no blend pessoal da pessoa. Ou seja, não é só nos produtos já comerciais, nos produtos de linha.
também nos que são feitos personalizados são submetidos aos símbolos. E a Gente, se gente isso não é a inovação é a autenticidade, eu não sei o que é inovação e autenticidade. Eles já mostraram para mim um novo produto, já trouxeram fórmula e tudo e mostraram o símbolo. Quando eles me mostraram o símbolo, eu falei, ai meu Deus, será que esse símbolo tem a ver? Porque eu não lembro de cabeça todos os símbolos. E aí eu falei, será que esse símbolo que veio na minha mente, né? Porque é tudo muito rápido, né? Será que Sim. esse símbolo é de fato o que vai trabalhar, o que se propõe? Aí eu fui olhar e era, eu falei, ah, meu Deus, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, assim, eles já trouxeram. A mente racional vai ali querer. Já trouxeram um terceiro produto aí de blend, né? Ou pode virar uma aromatizadora, a gente vai ver como que é, mas a espiritualidade vai junto com a gente não tá sozinho, a gente não fala que a gente é Sandra e Rose, a gente é Sandra e Rose, nossos mentores. Ah, E a gente faz de fato o que e eles os querem. mentores dos clientes, Sim, sempre. eles estão todos juntos, a gente é junto A com gente não eles. vai Eu sozinho. não vejo sozinha, nem com a Sandra, não vejo com eles, sempre com eles juntos. Fantástico, fantástico. Meninas, estamos chegando aqui no final e daí eu queria, né, que vocês deixassem uma mensagem assim de os principais aprendizados, né? Um insight de quais os aprendizados que vocês gostariam de compartilhar, de quem está nos assistindo aqui. E já pedi, quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, seja aqui no Instagram, o vídeo amanhã vai lá para o meu canal no YouTube também. Sigam Malama Corpo e Alma, tá aqui no Instagram. As meninas também têm a loja física, não, a loja e-commerce, a loja virtual da Malama. E sigam porque realmente são maravilhosas. Mas me falem, meninas, qual o principal insight que vocês deixam aqui para compartilhar com o pessoal? Eu acho que é não ter medo. Eu ouvi hoje uma frase, na verdade eu estava ouvindo um audiobook, então ele estava falando assim, que a gente nasce com dois medos só. O bebê, ele só tem dois medos. Ele tem o medo de cair e o medo de barulhos altos. Todos os outros medos que você tem, você adquiriu ao longo da sua vida, então eles não existem. Então, assim, a gente teve muito medo, ainda tem de algumas coisas, mas hoje eu olho e falo assim, não, é possível, é possível. E assim, a gente pensa muito na estrutura que a gente já tem, na segurança que a gente já tem, e às vezes a gente não está feliz com alguma coisa, e, e não se arrisca, e fica fazendo sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Talvez você não precise sair como nós saímos, faça a transição, mas procure alguma coisa que você goste de verdade para você fazer, porque dessa vida a única coisa que você vai levar é a satisfação. É, ter falado, putz, eu fiz, eu fui lá, eu fiz. E eu ouvi, olha uma outra coisa, eu ouvi a Anitta esses dias falando assim, agradecendo num show. Ela virou no show e falou assim: eu me agradeço por eu nunca ter desistido de mim. Então é isso, eu quero morrer falando isso. Pronto. Me agradeço. Eu concordo Fantástico. também, né? Não desista, porque eu lá atrás eu ouvi, né, de colegas mesmo, né? Ai, Sandra, estou fazendo lavagem cerebral em você. E aí aquilo eu falei, meu Deus do céu. Ai, mas aí eu falei, não, mas eu acredito nisso, eu acredito, eu acredito. Nossa, eu tenho tanta fé nisso que eu estou fazendo, né? Nas terapias, nos produtos e tudo mais. E outra coisa, né? Assim, não pode só ter fé, né? Você também tem que estruturar. E a gente não Uhum. pode fugir da estrutura, porque a gente está aqui na Terra, né? Na Terra é material, e a gente não pode esquecer dessa parte material, né? Então não adianta só ficar sonhando, a gente tem que botar a mão na massa, senão não E sai. estruturar mesmo. E as próprias pessoas E que tem muitas gente para vezes em cima da falam, gente ajudar a ter nessa estrutura, que é você, né, Dani? Então ela mas é interessante porque assim, as pessoas muitas vezes, essas que falam, mas você vai fazer isso, mas você vai fazer aquilo, às vezes não é nem por mal, não, é porque é o que ela acredita. é porque é o que ela acredita. É o que ela acredita. E aí a gente é que balança, né? Mas você tem que Uhum. manter. Nossa, eu mantenho aquilo E que eu às vezes minha você fé, só não. ouviu aquilo para ver se você realmente tem fé naquilo que você acredita. Então, tá Talvez tudo seja. certo, tá tudo certo.
Ah, perfeito. É isso. Meninas, adorei ter vocês aqui. Espero que o pessoal tenha gostado, quem vai assistir depois goste também. Reforçando, sigam elas, Mala Macrope Alma. E além dos produtos, dos cursos, dos atendimentos, duas Consultoria. empreendedoras fantásticas que eu tive o prazer, a honra de conhecer e ajudar um pouquinho dentro do processo delas. Então, meninas, gratidão por terem estado aqui conosco hoje, nessa live. E daqui, né, que é como dizer, foguete não dá ré, daqui é só para cima. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Boa noite para todo, boa Beijo, noite para todo mundo. boa noite. Tchau.